Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha aqui nos canais EducaSC. Que bom ter a sua companhia em mais um programa Novo Ensino Médio. Na edição de hoje, nós vamos saber como tem sido a implantação dessa novidade na Escola de Educação Básica Arabutã, que fica no município de mesmo nome, no oeste do estado. Outro assunto bacana do programa dessa semana serão os componentes curriculares eletivos de Cultura Digital e Educação Tecnológica. Lembrando que o programa Novo Ensino Médio passa por aqui todas as semanas e traz entrevistas com professores e equipes gestoras das escolas piloto que já funcionam com a novidade. E nós começamos o bate-papo de hoje com a Juliana Heinrich, que fala com a gente lá da Escola de Educação Básica Arabutã. Já te agradeço desde já pela participação, Juliana. Nós que agradecemos. Juliana, a gente sempre começa o programa com a mesma pergunta. Eu queria saber, com a sua experiência já como escola piloto, a novidade do novo ensino médio, ela era realmente necessária? Era. Essa novidade era necessária. Diante do cenário que se apresenta o ensino médio, eu acredito que sim, que essa mudança é necessária. E como é que tem sido a experiência aí na escola da implantação, as principais diferenças que você nota? Então, a implantação do novo ensino médio aqui para nós, ela representa um desafio muito grande. Porque quando nos foi apresentada essa proposta, que nos foi lançada a ideia, nós pensamos, nós repensamos e nós decidimos coletivamente em aderir a essa ideia. No entanto, para isso, nós precisamos quebrar alguns paradigmas, rever algumas propostas pedagógicas, compreender o aluno como um sujeito protagonista, como um agente participativo, atuante no processo. Foi preciso também repensar a atuação dos docentes numa perspectiva coletiva. Foi preciso toda uma mudança de prática, né? Tornando assim a aprendizagem significativa. E aí eu destaco que para essa concretização, as aulas de planejamento que a gente tem são fundamentais, porque é nesse momento que nós conseguimos parar, sentar, estudar e planejar a nossa atuação. Você pode contar um pouquinho como são essas aulas de planejamento, o que é passado para os professores? Então, as aulas de planejamento, elas acontecem nas quintas-feiras, né? Nós temos uma autorização e nós trabalhamos algumas aulas após horário e algumas os professores trabalham por área de conhecimento. Nessas aulas de planejamento, que são 5 aulas que estão incluídas na carga horária do professor, nós estudamos, nós planejamos, nós fizemos as avaliações, discutimos a nossa atuação, é um momento coletivo, de nós pensarmos coletivamente. Tem momentos que a gente senta por área de conhecimento e tem momentos que nós sentamos no grande grupo, entre as áreas de conhecimento. Legal, Juliana. É bem bacana saber como é que é essa preparação, né? Já que é uma novidade que é complexa, eu imagino a implementação bastante. Você vinha falando... exatamente. Você vinha falando que isso tudo passa por um novo olhar para o aluno, né? E eu queria te perguntar como é que os alunos têm recebido a novidade, os alunos que já estão no ensino médio. E não só eles, toda a comunidade escolar, os professores, os pais também. Então, o que a gente percebe que a comunidade, que os alunos, que os pais, né, têm enfrentado como um desafio? Nós estamos inseridos numa comunidade, numa sociedade que a cultura do trabalho é muito forte. E nós notamos que, com a pandemia, isso só se reafirmou, porque muitos dos nossos jovens precisaram ir para o mercado de trabalho, até para complementar a renda familiar, por toda uma questão de estrutura familiar mesmo. E mesmo assim, com essa cultura de trabalho muito forte, nós precisamos compreender que a escola também é fundamental, que a escola é primordial nesse processo para ter uma transformação social. E nós precisamos compreender que a escola faz parte dessa comunidade, que escola e família precisam estar em constante diálogo. Então, o que nós podemos destacar enquanto escola, né, e que nós já vínhamos trabalhando com o MEP, né, que é o Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, e com o Ensino Médio Inovador. E nós já tínhamos, então, uma jornada estendida, o que facilitou um pouquinho para a comunidade escolar compreender todo esse processo. Uhum.
Você estava falando até de... É uma comunidade que está inserida no mercado de trabalho, né? É legal que o novo ensino médio vem bem de encontro ao que a comunidade fala, e você falando também dos alunos que precisavam buscar uma renda extra, ele, além de formar, o novo ensino médio, além de formar profissionais de uma maneira diferente, talvez mais qualificada, ele também fica mais atrativo para o aluno, né? Então, eu imagino que esse seja um dos desafios aí de vocês. Com certeza. É um desafio, mas que o novo ensino médio, quando ele vem trabalhar com itinerários formativos, ele dá essa possibilidade ao jovem de uma compreensão diferente. As próprias trilhas de aprofundamento também vão trabalhar dessa forma, né? Uhum. Então, já que a gente estava falando de desafio, você falou agora há pouquinho também da pandemia, eu queria saber os desafios que a pandemia trouxe para a escola na hora de implementar o novo ensino médio, assim, bem nesse momento. Para nós, um dos grandes desafios foi o ensino de forma remota, né? Então, foi uma grande dificuldade, era, né, para nós chegarmos até o aluno. Queira ou não, nós vínhamos habituados de um outro contexto. No entanto, gradativamente foi retornando. Para nós, também foi um empecilho a questão dos itinerários, que eram de forma remota até bem pouco tempo. Mas o nosso grupo, bem engajado, pegou junto, teve a participação dos alunos e deu tudo certo. Hoje estamos de forma presencial e seguindo em frente. Desafios superados, então. Com certeza. Eu queria te perguntar como é que tem sido a interação com a Secretaria de Estado da Educação e também com as outras escolas piloto que vocês, eu sei que vocês mantêm contato, justamente como é que tem sido essa troca de ideias, como tem sido esse suporte, justamente também para superar os desafios, né? Então, o nosso elo de ligação é a coordenadoria regional. Então, nós temos uma pessoa responsável que sempre faz esse meio de campo conosco. Quanto às escolas, as demais escolas piloto, nós temos 3 na nossa regional. E sempre que possível a gente troca ideias, a gente até teve um momento de culminância, socializou trabalhos com os alunos, tudo via Meet, né? Mas sempre que possível a gente está conversando, planejando em conjunto, trocando experiências. Legal, Juliana. E então, já agradecendo a tua participação, gostaria de pedir para você deixar uma mensagem para as outras escolas que, a partir do ano que vem, também vão estar implementando o novo ensino médio. Algum conselho também, assim, o que elas podem fazer justamente para aproveitar a experiência que vocês aí já têm e aplicar na realidade delas? Para as escolas que vão estar conosco em 2022, no novo ensino médio, eu gostaria de dizer que, de fato, não é fácil, é desafiador, mas é gratificante. Quando nós conseguimos pensar em conjunto com o nosso professor, pensar junto com o nosso aluno, pensar novas possibilidades de ações, isso nos gratifica, torna o nosso trabalho gratificante. Quando nós vemos o nosso aluno e entendemos ele como protagonista, nós percebemos o quanto isso vale a pena. Eu gostaria de dizer que o novo sempre assusta, é diferente, mas nós devemos estar abertos a essa mudança. Nós precisamos buscar conhecimento, que no meu ponto de vista é primordial. Estar em constante aperfeiçoamento, buscando sempre formações e informações, aperfeiçoar-se, ter conhecimento, compreender de forma coletiva, pensar diferente. O novo ensino médio vai sim fazer a diferença. Eu acredito, é uma proposta bem legal, mas nós precisamos nos entender como parte deste processo. Nós somos fundamental nessa caminhada. Bacana, Juliana. Tenho certeza que esse depoimento também vai ajudar bastante gente aí que está talvez assustado com esse desafio, mas eu sei que é uma novidade muito boa e que vai trazer grandes frutos aí para a educação catarinense. Te agradeço pela participação, tá? Volte sempre aqui para os canais EducaSC. Nós que agradecemos em nome de toda a escola, da equipe gestora, do nosso grupo de docentes. Nós que agradecemos essa participação e gostaríamos de nos colocar à disposição para que, se outras escolas queiram compartilhar experiências, nós estamos aqui para auxiliar, pois nós já estamos no 2º ano de novo ensino médio. Então, podem contar conosco sempre. Muito obrigada. Legal. Eu que agradeço, né? Agradeço muito. Até mais aí, então. Obrigado, viu? Até a próxima. Até.
Nós vamos fazer uma rápida parada e voltamos daqui a pouco para conhecer um pouco mais sobre os componentes curriculares eletivos de cultura digital e educação tecnológica. O programa Novo Ensino Médio está de volta. Agora vamos falar sobre os componentes curriculares eletivos de cultura digital e educação tecnológica. Lá de Arabutã, a professora Juliana Kritzmann, que já está aqui com a gente, vai falar um pouquinho sobre os componentes. Seja muito bem-vinda, Juliana. Obrigada. Eu lecionei a eletiva de cultura digital no primeiro semestre deste ano letivo de 2021, na Escola de Educação Básica Arabutã. É uma escola de mesmo nome da cidade onde está localizada, e foi bastante desafiadora. Você deu o componente de cultura digital no primeiro semestre, no segundo foi de educação tecnológica, certo? Exatamente. No caso, educação tecnológica ainda está iniciando. Foi bastante desafiadora a cultura digital, se comparada à educação tecnológica, porque ela aconteceu praticamente completamente de modo remoto, né? O lançamento da eletiva para uma turma, então, que não sabia como acontecia, como ocorria, então, as eletivas, né? Como se dava esse processo, teve que escolher algumas atividades a serem desenvolvidas. Logo no início, eles foram desafiados, mesmo com toda a questão do distanciamento social, ao trabalharem em grupos. Alguns, conforme vocês verão nos depoimentos, encontraram bastante dificuldades, porque alguns estudantes acabaram entrando no mercado de trabalho ao longo da pandemia. Então, isso dificultava os encontros deles no momento em que estava ocorrendo a eletiva no contraturno. Já a educação tecnológica, a gente iniciou presencialmente. Claro que ainda a nossa escola, por questão de estrutura, precisa alternar entre grupo A e grupo B, mas o contato com os estudantes é bem maior nesse segundo semestre. Entendi. Eu queria te perguntar primeiro sobre a cultura digital, assim, qual que é o objetivo do componente? Que aprendizados que os alunos desenvolvem com ele? Na verdade, eles precisam fazer boas escolhas, né? A tecnologia está aí, a gente precisa ser responsável nas nossas escolhas. Elas podem ser utilizadas para simples diversão, descontração, ou para fins que nos permitam aprimorar os nossos conhecimentos. Então, esse foi o principal objetivo, demonstrar para os estudantes que eles precisavam utilizar as tecnologias que eles têm alcance, né, para produzir conhecimento. Então, ao longo da eletiva, eles realizaram algumas pesquisas, eles escolheram o aplicativo do qual gostariam de se aprofundar, né, e posteriormente fizeram uma intervenção. Como que isso ocorreu? Eles fizeram ao longo do semestre a pesquisa, depois eles mesmos foram para a sala de aula para ensinar outros estudantes a utilizarem esses aplicativos. Vocês verão em um dos depoimentos também quais são esses aplicativos, no caso, alguns bem conhecidos na vida escolar, né? Duolingo, Canva, e eles naturalmente tiveram que ampliar os seus conhecimentos, a capacidade argumentativa, a cooperação entre eles, e desenvolveram com isso algumas habilidades socioemocionais, como autocontrole, decisões responsáveis e habilidades sociais, ou seja, a questão da interação. Nessa intervenção, eles precisaram se portar como professores. Eles eram os protagonistas e eles estavam ali para ensinar. Então, ensinando outros alunos, eles aprenderam muita coisa, certamente,
e também puderam levar algum conhecimento para as outras turmas e, de certo modo, motivando essas turmas, tanto do ensino fundamental e médio, a praticar, a desenvolver atividades que possam servir de futuras intervenções em todo o ambiente escolar. Bacana, Juliana. E o de educação tecnológica, assim, qual que é o objetivo dele também? Que aprendizados que eles vão desenvolvendo e o que você tem preparado aí para o segundo semestre? No segundo semestre, como eles estão presencialmente, vai ser cobrado um pouco mais a questão de trabalho com projetos. Então, eles vão se aprimorar na escrita e elaboração de projetos e eles precisam aprender, embora de modo mais teórico, eles vão precisar aprender essas questões. Então, toda a questão de elaboração de objetivos, temas, é um projeto de pesquisa. Considerando esses dois componentes, eu queria te perguntar que tipo de profissionais a gente está formando para o futuro? Um profissional que seja capaz de resolver problemas, né? No dia a dia de estudante, nesse contexto das eletivas, eles são constantemente desafiados. Quando a gente escolhe uma atividade a ser realizada, a gente precisa analisar diversas questões, como, por exemplo, o tempo, nós temos o tempo hábil para aplicação daquele projeto, nós temos as ferramentas necessárias, então eles já precisam ter essa capacidade de análise e achar soluções para os problemas que eles encontram. Legal. E a gente sabe que em todo esse contexto o papel do professor mediador é fundamental, né? Eu queria que você desse alguns detalhes para a gente de como é essa tua convivência com eles, esse contato diário. A eletiva, ela, mesmo tendo a questão da cultura digital que aconteceu de modo remoto, naturalmente, eu acredito que ela acaba permitindo que a gente desenvolva, entre professor e aluno, uma relação de confiança, né? Como as decisões tomadas nas eletivas, elas não partem apenas do professor, que, como você bem colocou, não é um professor mediador, né? Então, eu costumo dizer que eu sou a professora orientadora deles. Eu oriento. Eles colocam as suas ideias e aí, juntos, a gente analisa. É viável? Temos as ferramentas necessárias? Todas essas questões. Então, o papel do professor muda bastante quando estamos nos referindo às eletivas. Eu imagino que o retorno que você recebe dos alunos é bem bacana. Bastante interessante. Eu costumo, semestralmente, aplicar uma autoavaliação e uma avaliação do componente curricular. Então, dessa forma, né, eu consigo ver aquilo que eu preciso melhorar como professora, mas também eu tenho bons retornos, né? Isso é muito gratificante. E é bacana. E então, com essa experiência, inclusive com esse feedback que você recebe dos alunos, eu queria te perguntar que conselho você dá para o professor que vai assumir esses componentes a partir do ano que vem? Antes de mais nada, antes de qualquer coisa, que ele ouça os seus alunos, né? Porque aquilo que vai ser proposto, aquilo que vai ser trabalhado ao longo da eletiva, é preciso que tenha sentido para o estudante, que faça parte do contexto, né? Do momento em que ele vive. Então, naturalmente, para tornar essas aulas mais dinâmicas, né, e as tarefas mais atrativas, eu gosto muito de citar as metodologias ativas, né? Pesquisa, seminários, debates e, muito importante, os projetos integradores, né? Que acabam engajando toda a escola. E aí toda a escola abraça a eletiva. Tem uma fala que a minha coordenadora costuma citar nos planejamentos, é que a eletiva, ela não é de um único professor, a eletiva é da escola, e isso eu acho bem bacana. Legal, muito obrigado pelo teu depoimento, obrigado pela tua presença aqui no programa, Juliana, e volte sempre aqui para os canais do QSC. Obrigada. A gente espera a sua volta. Até mais. Até mais, tchau.
Daqui a pouco a gente volta para ouvir o que os alunos da Escola de Educação Básica Arabutã acharam dos componentes seletivos que são tema do programa de hoje. Não perca! Estamos de volta com o programa Novo Ensino Médio. Como já é de costume, todas as semanas nós exibimos alguns depoimentos de alunos que já cursaram os componentes curriculares eletivos que são tema do programa. Essa é uma oportunidade muito boa para você que está em dúvida sobre o que cursar a partir do ano que vem. Vamos assistir juntos então? Confere aí. Eu sou a Paola Elisa Borne, primeiro ano do Novo Ensino Médio da Escola de Educação Básica Arabutã, e o que mais me marcou nas eletivas foram a apresentação dos aplicativos das outras turmas, como o Revisa App, o MindMaster, o Discord, o Duolingo, o KineMaster e o Canva, de cultura digital. No início estávamos muito tensos e nervosos e éramos totalmente inexperientes em estar dando aulas para as turmas inteiras, mas no decorrer das apresentações a gente foi se acalmando, tudo foi fluindo melhor, pegamos mais confiança para estar apresentando para as outras turmas e com o auxílio dos professores conseguimos passar para as outras turmas tudo o que a gente queria. Olá, eu sou o aluno João dos Santos da Escola de Educação Básica Arabutã, do primeiro ano do Novo Ensino Médio. Então, eu vou falar um pouco mais sobre as duas eletivas de tecnologia principais da nossa escola, que são Cultura Digital e Educação Tecnológica. Bom, essas eletivas chegaram para ajudar os alunos em certos pontos, como edição dos vídeos, fotos e criação de documentos mais elaborados. Também aprendemos a usar certos apps para nos ajudar na própria educação. Meu nome é Jaqueline Trevisan, eu sou aluna do primeiro ano do Novo Ensino Médio da Escola de Educação Básica Arabutã, onde a gente teve a proposta dos componentes curriculares eletivos, onde trabalhamos duas matérias, Cultura Digital e Educação Tecnológica. Trabalhamos o uso de alguns aplicativos e fizemos um seminário na escola, apresentando essa proposta para as outras turmas. Foi de grande valia para nos ajudarmos nos estudos e também ajudarmos os outros alunos da escola. Essas matérias elas tiveram que enfrentar algumas dificuldades devido ao tempo que estávamos passando, como a pandemia e a estrutura de nossa escola. A gente conseguiu vencer esses desafios com uma ótima coordenação da equipe pedagógica da escola e dos professores, e também do protagonismo dos alunos que se fez presente. Olá, meu nome é Josemar Júnior, sou do primeiro ano do Novo Ensino Médio, da Escola de Educação Básica Arabutã. Vou falar um pouco sobre o meu aprendizado, que eu tive como conhecimento das novas eletivas, tanto de cultura digital como de educação tecnológica. Bom, para começar sobre a cultura digital, a gente aprendeu sobre os aplicativos, para que serve, como que utiliza, como que surgiu. A gente teve Meet com professores, explicando um pouco mais sobre os aplicativos, né? A gente teve também apresentações para outras turmas da escola presencialmente, sempre para ampliar nosso conhecimento, nosso estudo, como hoje em dia no mundo atual que estamos vivendo, as tecnologias estão sempre mais presentes, né, no nosso dia a dia. Meu nome é Henrique, eu sou aluno do primeiro ano do Novo Ensino Médio da Escola de Educação Básica Arabutã. E a minha experiência com o Novo Ensino Médio está sendo muito boa. Os componentes curriculares eletivos que estamos aprendendo são muito interessantes e de extrema importância para nós e para o nosso dia a dia. Tivemos alguns problemas no início do ano, pois as aulas eram feitas de modo 100% remoto. Isso dificultava muito na questão da realização de trabalhos, pois ocorria o choque de horário e os alunos nem sempre estavam disponíveis. Mas agora, com as aulas na escola, isso ficou tudo muito mais fácil e prático. Temos essa interação com os professores e nossos colegas, os trabalhos estão rendendo mais, estamos aprendendo muito mais e isso é muito bom. Algo que eu gosto bastante nessa eletiva é o nosso protagonismo. Nossas ideias e opiniões são sempre muito bem aceitas. Isso tudo faz com que a eletiva seja muito mais interessante para nós e melhore muito mais o nosso aprendizado. Muito obrigado a todos os estudantes que resolveram compartilhar suas experiências com a gente. Tenho certeza que cada depoimento ajudou alguém a decidir qual componente cursar a partir de 2022. Boa sorte e bons estudos a todos vocês. E você que nos acompanha hoje, gostou dessa edição do Novo Ensino Médio? Espero que a gente tenha conseguido responder todas as suas dúvidas, mas caso ainda tenha alguma, minha dica é que você acesse sed.sc.gov.br. No site oficial da Secretaria, você encontra todos os detalhes sobre os componentes curriculares eletivos aqui de Santa Catarina, além de notícias com os bastidores e novidades da educação. Para acompanhar ações das escolas, eu recomendo que você acesse educasc.com.br. Outra dica bacana é procurar por @educaçãosc nas redes sociais. Nós ficamos por aqui hoje, mas na semana que vem a gente volta com mais um programa Novo Ensino Médio. Até lá!